Vamos para a palavra então, queridos? Amém? Se tiver ventando, a gente está no fundo aqui, eu quiser juntar a cadeira para cá, puxar para frente aqui, não tem problema não, viu? Vocês, se estiver tranquilo aí, tá na paz. Tem 3 lugares aqui também. Bom, eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que ela tem a ver com entendimento, conhecimento, com prática de vida. E eu quero pedir muita atenção sua, muita dedicação. Talvez seu dia foi cansativo, talvez você não conseguiu tirar aquele cochilo do domingo à tarde, talvez você acordou muito cedo, não sei como é que foi o seu dia, mas eu preciso muito da sua atenção para entender essa palavra. Por quê, querido? O nosso tempo é precioso, amém? Então nós estamos aqui dedicando o nosso tempo ao Senhor para adorá-lo, mas também para aprender, para receber. E nós não podemos desperdiçar nada desse tempo aqui, porque é precioso. Né? Eu sei quanto tempo que às vezes você não consegue dedicar a estar com seu filho, a descansar, ou às vezes você quer assistir um filme, faz tempo que você não consegue um tempo para assistir um filme. Né? Então está aqui, eu sei que é precioso o seu tempo, nós precisamos valorizar. E eu quero falar sobre ciclos da vida. E essa é uma palavra didática, é uma palavra de ensino, tá? E essa palavra, ela não depende, entenda o que eu vou dizer, toda a revelação da palavra depende do Espírito Santo, amém? Porque foi ele que inspirou aqueles que a escreveram. Mas essa palavra, o que eu creio que nós vamos ouvir aqui falar, tem menos a ver com aquilo que o Espírito Santo vai fazer na tua vida hoje, e tem mais a ver do que o posicionamento que você vai ter a partir dessa palavra na sua vida hoje. Entende? Deus, ele dá um caminho de bênção, de prosperidade, de vida saudável, de sucesso para nós. E só que ele dá as regras. Ele fala, se fizeres assim, 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 serás bem sucedido. Mas se não fizeres se comportar assim, 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 será mal sucedido. Vamos sim resumir a história. Então, muitas coisas que nós não vivemos na nossa vida não tem a ver com o Deus não nos abençoar ou com qualquer outra pessoa, mas tem a ver com a gente não ouvir e seguir a palavra de Deus. E eu estou falando para crentes, para cristãos, que creem que a palavra de Deus é verdade e fundamento para a nossa vida, amém? Por isso que eu quero compartilhar com você sobre ciclos da vida. Isso pode te ajudar essa noite, isso pode trazer algum entendimento para a tua vida hoje, pode te despertar para alguma coisa. E nós sempre questionamos quando é o tempo de Deus para nós. Quando que é o tempo de Deus? Sempre temos essa questão, né? Às vezes a pessoa não está vivendo aquilo que ela gostaria ainda, ou uma promessa, ela não está vivendo a totalidade daquilo, e a gente tem o costume de dizer assim, não, o tempo de Deus vai chegar, né? O tempo, ou alguns dizem o tempo Kairos, né? Que é o tempo perfeito de Deus. Quando será o tempo de Deus? Né? Será que o tempo de Deus depende exatamente de Deus ou depende da gente entender quando é esse tempo? Obrigado. A vida nossa, querida, ela é muito curta e passageira. Não é? Não passa rápido? Deu aqui um suspiro e já estamos aqui em dezembro. Nós já precisamos falar de Natal, de Ano Novo, de coisa assim. Olha que loucura. Deu um estalo, já a garotada já chama a gente de homem, ô tio, né? Você fala, mas como assim? Até ontem era eu que chamava os outros de tio. E a coisa mais feia que tem é o velho chamar os outros de tio, né? Não é? A gente não tem essa noção. Olha só o que Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Então, pegue a sua Bíblia, se você tem como anotar, anote. Mas, acima de tudo, preste atenção, porque a gente vive no tempo onde que nós colocamos coisas no story, nós tiramos foto, mas não guardamos nada no coração. Eu lembro quando eu era criança, não lembro exatamente a data, mas a gente viu na TV que o cometa Halley ia passar. E era possível ver isso a olho nu. Querido, não tinha celular, não tinha como registrar, não tinha como fazer live, nada. E eu, como criança, e nem dava para ver do Brasil, não lembro se dava para ver como é que era, né? O cara fala assim, eclipse lunar, os tontos ficam tudo aqui, mas só dá para ver lá na Austrália, né? Você fala, eclipse lunar, é a lua vermelha, e você fica lá, mas não está vermelho. Eu falo, não, é que você tinha que estar lá na Mongólia para você ver isso aí. E a gente não tem noção. Mas eu era criança, eu falei, vou ver o cometa Halley. Vai passar entre 8 horas, eu sei que tem, eu queria ver. E eu não podia, porque na minha cabeça assim,
Né? Então eu tinha que visualizar, porque eu fiquei, nossa, isso é uma vez na vida que eu vou ver, né? Tem pessoa que fala assim, aquele cometa, e esse tipo, essa proximidade é de tantos e tantos anos. Então a minha preocupação era registrar com os meus olhos. E hoje a gente vive assim, vive momentos gloriosos com pessoas ou lugares, e você não olha com os olhos, você olha com a lente, não é a mesma experiência. Então às vezes a gente tem que guardar a lente e ver com os olhos e guardar no coração aquela experiência. Tem coisas, irmão, que é melhor que ninguém veja, só você, porque é a sua experiência, porque você tem para contar. Eu era da época, olha, falando igual o velho, que a gente chegava na segunda-feira no trabalho e ficava contando o que a gente tinha feito no fim de semana. Ou que a gente encontrava no domingo à tarde, as pessoas, nossa, eu fiz assim, sentava na beira da calçada, ficava contando história, fiz assim, rapaz, você nem sabe. Hoje você vai falar assim, eu fui na onde eu vi. Que não sei o que tem. E às vezes a pessoa está lá visualizando, então assim, não tem surpresa, não tem nada. E a gente não guarda no coração, a gente passa. Nada melhor do que você viver uma experiência, aquilo marcar a tua vida, a tua alma, querido. Tem histórias que eu nunca, né? Antes nunca tirei uma foto, não postei um status, nada, e só eu vi aquilo lá. E se você quiser saber, vem para aqui que eu te conto como é que foi essa experiência. Né? Então, por isso que eu digo assim, tenta absorver isso para a tua vida, viver isso daí agora, porque a vida é curta. 1 Pedro 1, 24, ele diz assim, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Olha que coisa. Assim é a humanidade. Semanas atrás eu fui fazer um trabalho na casa de uma senhora e ela cuida de plantas. Aí um dia um desses dias eu estava lá, ela veio assim com um vaso, com uma flor feia assim. Eu não achei nada demais na flor. E ela veio contando para mim que aquela flor floresce uma vez por ano, e ela floresce de manhã e ela morre à tarde. Exatamente naquele dia, aquela planta, que ela é uma planta que tem as batatas, né? Não tem nada de beleza para fora e tal, mas nasceu aquela flor mostrando para mim a alegria da senhora. Eu falei assim, nossa. Aí quando ela contou para mim, eu falei assim, nossa, deixa eu olhar mais um pouquinho, que só daqui um ano que vai florescer. Eu falei, que tremendo, né? Por que Deus faz um negócio desse, né? Para quem quiser ver, tem que ver naquele momento, né? Então, interessante. E assim a nossa vida, ela é como a relva, como a flor da relva, que ela nasce e logo ela murcha e cai a sua flor. Assim é a nossa vida passageira. Mas a vida, ela não é um acaso, gente. A vida, ela não acontece por acaso, não é acidente. Tudo tem um propósito e um tempo determinado. Não é o que o sábio diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3? Ele começa dizendo o quê? Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo da terra. E se você ler Eclesiastes, na sequência ele vai falar o quê? No capítulo 3? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo disso, há tempo daquilo outro. Há tempo determinado para todas as coisas. Se eu perguntar para você qual é o tempo que você está vivendo, você vai falar assim, o tempo ruim, o tempo não sei disso, o tempo daquilo outro. Não, qual é o tempo de Deus para hoje? Você fala assim, o tempo de Deus vai chegar. Eu acredito, mas existe tempo para toda ocasião. Agora, qual é o tempo de Deus que você está vivendo? De repente é um tempo de prova, de repente é um tempo de espera. Mas como é que é possível saber? Sim, porque se eu sei da parte de Deus que o tempo que eu estou vivendo, por mais ruim que seja, ele diz que é um tempo de prova, mas a minha bênção vai chegar, eu suporto o tempo de prova porque eu sei que a minha bênção vai chegar. Foi assim que o povo caminhava. Deus falou assim, vocês desobedeceram, assim, assado, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. 70 anos. E depois disso eu vou trazer você de volta, eu vou te abençoar, vou fazer assim. Então o povo ficou no cativeiro, mas o que fez com que eles permanecessem fiéis era a esperança de uma promessa que Deus ia trazer eles de volta. Então eu posso sim passar um tempo difícil, mas saber que esse tempo difícil é para um tempo determinado, mas o Senhor
Agora, quando você entra numa situação difícil, você não tem expectativa de quando vai sair, a gente desiste, abandona. E tem muitas pessoas que abandonam relacionamentos, propósitos, empregos, situações, ministérios, porque ela não suporta a pressão, mas ela não entendeu que aquilo era um tempo determinado, mas o que estava por vir é algo muito maior. Então, imagina quantas oportunidades nós já abrimos mão porque nós não insistimos e era um tempo determinado por Deus. Então, nós precisamos saber os tempos. E se vivemos a vida ao acaso, perdemos de viver o melhor de Deus para nós. E o que se perde não se recupera, pois os ciclos passam. Tem coisas que passaram que por mais que você queira viver, você já não consegue mais, querido. Não dá. Eu lembro que eu falo, as crianças hoje vivem um tempo diferente. Mas eu ia no shopping, nessas festas, assim, tinha piscina de bolinha. Cara, quando eu era criança, não tinha esses brinquedos legal, colorido, que você escorrega, que você sobe. E eu falava assim, nossa, deve ser muito legal. E o Guilherme, quando era assim, pequenininho, nem gostava tanto de sair. Eu falava assim, nossa, deve ser muito legal. Porque não tinha. Só que como eu, um marmanjo, vou entrar. Aí teve acho que no shopping Dom Pedro, que teve uma baita. E estava lá que o pai podia entrar para cuidar do filho. E aí eu fui naquela realização, né? E todo lá era muito grande assim, né? Aí no começo eu falei, não, filho, desce aqui, sei que tem daqui a pouco, 5 minutos. Tava igual o bobo jogando. E não era só eu, não. Aí tinha umas mulheres, sabe, assim, umas irmãs do Saião, sabe? E as crianças lá, chorando lá em cima, né? Por quê? Foi uma vez. Vai dizer que não aconteceu isso com você. Vai dizer que não. Mas não dá para voltar. Como que você volta a isso? Não dá. O que passou, passou. Que viva a oportunidade que Deus está te dando hoje. Amém? E Deus, Ele ensina o seu povo sobre isso, sobre ciclos, que eu quero falar hoje, os ciclos da vida. Olha o que diz Levítico, capítulo 25, versículo 8. Levítico, capítulo 25, versículo 8. O assunto que nós vamos tratar hoje, ele é muito rico. Não dá, a gente não consegue entrar em detalhes assim, porque fala de números, fala de Israel, e a gente não tem essa cultura, por exemplo, como o hebreu tinha, ou o judeu até tem, do significado dos números, dos tempos. Quando nós fizemos o seminário de escatologia, até lá 70 semanas, mas não é 70, é 69,5, e que não sei que tem 7 dias, que são 7 anos, que 7 meses, 7 semanas, né? Então a gente não tem essa cultura, não faz parte da nossa cultura esse estudo. Então vamos tentar trazer e resumir isso para que seja entendido para nós aqui. Levítico 25:8, Deus está ensinando o povo a respeito de um ciclo. O ciclo de colheita, o ciclo de vida, o ciclo de uma geração. E eu vou ler só o versículo 8. Levítico 25:8. Ele diz assim: contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Ok, entendeu tudo, né? Não, mas basicamente o que ele está falando é do 50º ano, né? Fugiu o nome do 50º ano. Quem lembrar aí? O jubileu, o ano do jubileu, tá? Obrigado. Que é o ano que Jesus, quando ele entra no templo, ele lê lá o texto de Isaías que foi dado para ele ler, e ele fala que ele foi ungido, né, para libertar cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? O ano do jubileu, que é o 50º ano, que era um ano onde que os escravos eram libertos, os escravos eram os endividados, tá? Eram libertos, as propriedades eram devolvidas para os seus donos originais. Então acontecia uma reviravolta na sociedade, de geração em geração, a cada 50 anos, e Deus ensina isso ao povo. Tá? Muita coisa, é muito interessante. E tem culturas
Eu ouvi a respeito eu conheci um rapaz, um missionário africano, eu não lembro agora qual que é a nação dele, mas na cultura deles é isso. Eles têm essa mesma cultura. Cada 50 anos, a propriedade volta à família original, independente de quem está habitando lá. Por lei, ela volta. Então, a desigualdade social é menor do que como nós vivemos aqui na nossa sociedade aí. Mas, o que eu quero trazer aqui? Deus ele vai falar de um ciclo de quantos em quantos anos? 7 e 7 anos. Existe um mistério nisso daí. Existe um ciclo de 7 e 7 dias, um ciclo de 7 e 7 semanas, um ciclo de 7 e 7 meses, um ciclo de 7 e 7 anos e um ciclo de 70 vezes 7, aí vai. Tá? Não vamos entrar em teoria de conspiração, mas a cada 7 anos no mundo acontece coisa, a cada 70 anos no mundo acontece coisa. Assim, é interessantíssimo esse estudo sobre esse assunto. Tá? E o judeu ele sabe exatamente o ano que ele está, em que período desses 7 anos ele está, até porque no ano judaico é o ano 5.782, tá? Que ele é o ano que eles consideram desde Adão. Então, a Terra hoje teria 5.782 anos, segundo o calendário judaico aí. Mas eu poderia falar de uma teoria que se chama setênios, que é de 7 em 7 anos. Só que eu não quero falar disso, porque isso tem um fundamento e é muito usado por essas esoterismo, né? Então não é o fundamento. Nosso fundamento tem que ser bíblico, amém? Mas os setênios, eles acreditam assim, do 0 ano aos 7 anos é um ciclo de vida. É um tempo de conhecimento, de descoberta, onde você é o centro do mundo. Dos 7 aos 14, já é o outro ciclo, dos 14, e assim vai até os 63 anos. 63? Isso, 63 anos, depois continua o ciclo. Então, a vida são 10 ciclos de 7. Tá? E para cada ciclo desse, existe um período que é muito interessante e tem muito a ver com o período da sua vida que você está vivendo hoje. Mas por que você não fala, pastor? Eu tenho até aqui, mas eu não vou falar, querido, porque a base e o fundamento disso não é Bíblia, tá? Mas é psicologia, outras coisas que também são importantes. Mas eu queria falar dos 7 ciclos da nossa vida que nós podemos aprender nessa noite. Amém? E é importante estabelecermos marcos. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, versículo 21. Jeremias está trazendo uma palavra de Deus para o povo. Ele está ensinando o povo a como lidar. A Bíblia é um manual de vida. Ela ensina sobre relacionamentos, sobre negócios, sobre espiritualidade, sobre sexualidade. Em tudo que nós podemos, que precisamos aprender, a Bíblia nos traz princípios e ensinamentos. Jeremias 31, 21, ele diz assim: coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Depois ele segue dizendo, para você voltar, né, saber o caminho de volta. Esses marcos, amigos, não está falando de marcos na nossa vida, está falando de marcos na estrada. Ele está orientando Israel, você vai pegar um caminho, estabeleça marcas, para que você não se perca quando você estiver voltando. E sinalize para quem vem atrás onde você está indo também. E é importante, sabe aquela história de João e Maria, quem já ouviu falar das migalhas? Mas na nossa vida também é importante estabelecermos marcos que marquem momentos e tempos da nossa vida para a gente entender o que a gente está fazendo. Porque às vezes, querido, nós esquecemos porque nós estamos fazendo alguma coisa. É importante você estabelecer um marco, por exemplo, na igreja. Porque pode ser que com o passar do tempo você se esqueça por que você está nesse lugar. Pode ser que um dia você se irrite comigo ou se irrite com alguma pessoa, com a atitude de alguma pessoa, e aí de repente você desista de caminhar com Cristo, não estou nem falando sair da igreja, por conta daquela situação. Só que você não tem um marco que te mostre por que você chegou naquele lugar. Era por conta da presença de Deus. Era por conta do que Deus havia feito e ainda ia fazer na sua vida. Então nós entramos e saímos de lugares e não deixamos nossa marca.
Não estabelecemos tempos e limites. E quando a gente anda sem referência, querido, a gente corre o risco de entrar num círculo vicioso. É o que se tenta fazer hoje com essa geração, e não com essa, mas já vem tentando isso há muito tempo. Quando você se tira uma referência de alguém, você deixa essa pessoa totalmente perdida. Por exemplo, nós tínhamos referência do que era casamento, não tínhamos? Era um formato, por mais tradicional, por mais que você não concordasse, era um formato que se tinha. Então, todos os relacionamentos se baseavam naquele relacionamento. Hoje, quando se tenta tirar esses marcos, você abre a possibilidade para ser qualquer coisa. Então, Deus ele sempre estabeleceu padrões e limites. Ele diz assim, daqui até ali é o teu limite. E isso vale para nós até hoje, amém? Então, existem limites de Deus para mim e para você. Existe até onde eu não posso ir. Eu posso violar, mas a lei sobre esses limites continua em vigência. Bom, então vamos lá. Então, o que eu queria falar? No período de 7 anos, assim, você poderia aplicar isso em semana, em meses, mas nós vamos trabalhar em cima de anos. Isso vale para a tua vida emocional, isso vale para o teu casamento, isso vale para a tua empresa, isso vale para o teu ministério. Existem ciclos estabelecidos por Deus para que a gente seja bem-sucedido. Qual é a base? O que me garante? Então, por exemplo, vamos começar um ciclo. Eu creio, irmãos, que nós vamos começar um ciclo hoje aqui nesse lugar, amém? Agora, não é só o fato de eu iniciar um ciclo e sentar e esperar 7 anos que a coisa vai acontecer, não. Eu tenho que cumprir as regras para que isso aconteça. É como uma colheita. Eu vou semear. Mas antes de semear, eu tenho que abrir a terra, preparar a terra, ter as sementes, semeio, aí tem um tempo de regar, tem um tempo de tirar as ervas daninhas, tem um tempo disso, até que chega a colheita. Então, quando você passa no interior, vê aquele matuto, né? aquele caipira sentado na rede com o capim na boca, você fala, é um preguiçoso? Ele está no tempo de descansar, mas você não sabe o quanto ele trabalhou para que ele pudesse esperar a colheita dar o seu fruto. Então, a gente nunca pode julgar a vida de alguém, porque a gente não sabe em que tempo do ciclo da vida dele ele está e o quanto ele já semeou até aquele momento. Amém? Então, o primeiro ano de qualquer coisa que você estabeleça na sua vida, ele é um ano que é marcado pelo aprendizado. Né? E eu vou até te dizer uma coisa para você. Há 7 anos atrás, ou dizer 8 anos atrás, eu estabeleci marcos para a plantação desta igreja. E para muitas pessoas eu falava, olha, 5 anos. Não falava 5 anos? Quando chegou o 6º ano, eu falei assim, olha, agora é tempo da gente produzir. Né? Mas por quê? Eram ciclos. Se cumpriram todos? Alguns não completamente. Por falha nossa, por desatenção minha. Mas assim, nós vivemos um ciclo muito, muito bacana. E sabe qual é o ano que a gente está entrando como igreja? O 8º ano. Nós vamos chegar lá. O primeiro ano, querido, seja do casamento, seja do teu negócio, seja do teu ministério, é o ciclo do aprendizado. O aprendizado. É um ano muito difícil e desafiador. Por mais que você tenha estudado, tenha pesquisado, tenha recursos para investir em alguma coisa, é um ano que você vai aprender muito, vai descobrir muita coisa. O primeiro ano, ele exige muito investimento, interesse em aprender com o outro ou com as situações. A gente aprende com pessoas e a gente aprende com situações. A gente aprende observando o outro, vendo como o outro faz. Às vezes, aprender com o outro nem sempre é aprender o que deve fazer. Mas a maioria das vezes é aprender o que você não deve fazer. Querido, você pode ter se machucado no relacionamento, se machucado no ministério, sofrido alguma coisa profissional. Você sai dali frustrado, você fala, não valeu de nada esse tempo. Você aprendeu muito. Como não se deve fazer. Agora, se você cair nessa de novo, é burrice. Então, você não aprendeu nada. Você viveu tudo isso e cai de novo na mesma situação, não aprendeu nada. A gente não só aprende com o professor dentro da sala de aula. Você aprende com aquele, vamos colocar, aquele amigo, como é que eu posso dizer aqui?
Aquele amigo que não estuda, aquele amigo encrenqueiro, aquele amigo que é expulso da escola, aquele amigo que usa droga, aquele amigo que muitas vezes até antes de terminar o ano perdeu a vida porque ele fazia coisa errada. Você não está aprendendo só na escola com o professor que está ensinando lá a aritmética. Você aprende com tudo que acontece à sua volta. E no primeiro ano na nossa vida, em qualquer coisa, querido, esteja atento para que possa aprender com todos e com tudo que acontece à sua volta. E o primeiro ano é um ano assim que não espere, se desarme e não espere saber de tudo. E não espere resultados logo no início do primeiro ano. O primeiro ano é um ciclo de aprendizado. É um ano de observação. É um ano de ver coisas boas e coisas ruins e anotar tudo para que isso não se repita. Às vezes, por a gente não entender esse processo na nossa vida, tem gente que já faz 3 anos que está no primeiro ano. Porque ele não aprendeu esse ciclo. Ele já chega achando que já sabe que faz, que é assim, que é... Vou te dar um exemplo. Nós estamos entrando no primeiro ano da igreja. Porque nós completamos um ciclo de 7, estamos entrando no 8º. Agora você pensa assim, não, agora a gente já sabe, a gente vai arrebentar. Não. Sabemos, aprendemos muito com todas as situações, só que agora é tudo diferente, precisamos aprender novamente. Por isso que às vezes a pessoa fala, não, pastor, eu vou fazer. Eu falo assim, calma, precisamos aprender. Precisamos observar, precisamos ouvir Deus, precisamos ouvir as pessoas, precisamos saber o que está acontecendo. Isso é você completar o primeiro ano, é um ano de aprendizado. É um dos mais difíceis e desafiadores, mas ele é essencial para o sucesso lá na frente. Amém? Então o que eu quero dizer para você que vai começar um ciclo? Seja paciente. Seja paciente. Olha só o que o sábio diz em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Então, não que você não deva celebrar os inícios, os começos ou cada conquista. Mas, por exemplo, você compra um carro, 70 parcelas. Celebre, é uma conquista. Mas é melhor o final? É ou não é? Celebre muito mais quando você for para o banco. Ninguém vai mais para o banco, né? Mas enfim, tá vendo? Quando você for pagar a última, ali você celebra. Ali você celebra porque você concluiu um ciclo. Então entenda, é muito gostoso o namoro, querido. É muito gostoso descobrir aquela coisa e tal, mas é muito melhor um ciclo de 7 anos você desfrutar e aprender da pessoa com a pessoa e viver um relacionamento saudável. É muito melhor. Então, em tudo. Então, eu quero dizer para você que começa um ciclo hoje na sua vida. Seja paciente. Tem gente que não vive as promessas de Deus, porque ele não tem paciência para esperar que se complete os ciclos. Quer antecipar. Por exemplo, não adianta eu querer viver no primeiro ano o lucro, a prosperidade. E mesmo que seja próspero, que a coisa comece a fluir, não é tempo de desfrutar ainda. Vai chegar o tempo de desfrutar. Ah, não é tempo de descansar. Qual que é o tempo do descanso? Que ano que é um ano de descanso? Baseado aqui nos Hebreus. 7º ano. Então, se você vai estabelecer uma empresa, se você vai estabelecer um relacionamento, se você vai estabelecer um ministério, trabalhe muito a cada dia e faça o seu melhor e tudo mais, cumpra as regras passo a passo, cumpra a palavra de Deus, seja fiel, seja santo. No 7º ano você vai descansar. Não importa o quanto você fature, não importa o quanto tempo de alegria e de felicidade você viva, não é tempo de descansar ainda. Porque tem gente que está no primeiro ano que já acha que já está tudo tranquilo. Não, já trabalha demais, vai descansar. Não é tempo. Amém? 2º ano. Primeiro ano é um ano de quê? Aprendizado. Você não sabe nada, mas você quer aprender tudo. Amém? Você quer receber, você quer absorver. Você quer aprender e crescer o máximo que você pode. O 2º ano
Esse também é um dos mais difíceis. Assim, dos mais difíceis, eu acho que os 7 são difíceis. Mas o segundo ano é o ano do serviço. Em que sentido o serviço? No ano de servir. Você, depois de aprender muito no primeiro ano, agora você vai começar a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Isso é tão importante, como eu vou falar, tem pessoas que já estão no terceiro, quarto, quinto, sexto ano e continuam cometendo o mesmo erro que ele poderia ter aprendido lá no primeiro ano. Porque ele não coloca em prática aquilo que ele aprende. Certo? É um ano de trabalhar e de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Este é o mais intenso no que diz respeito a trabalho, pois tem que mostrar serviço. Porque é o seguinte, a partir daqui do terceiro, quarto ano, as pessoas vão começar a olhar, ou a pessoa vai começar a olhar e vai esperar resultado. E aí? E aí? Porque tem pessoas, negócios, ministérios, relacionamentos que começa tudo maravilhoso. Deus que fez, Deus que abençoou, glória a Deus, aleluia. No terceiro, quarto ano é o Satanás. Ué? Não era Deus? No primeiro ano não era tudo, era Deus? Não, pai, mãe, você não está entendendo, é de Deus. Ah, aquilo você que tem é de Deus. Pastor, é de Deus. Amém. O que eu vou falar? Hein, Adriano, fala de Deus. Eu falo, vou falar o quê? Vou falar o quê para você? Aí quando está no segundo, terceiro ano, não é mais de Deus? Sabia que Deus tinha passado o ponto, não? Não sabia disso? Entende? Mas vai chegar um tempo que nós vamos ser cobrados. Eu até estava comentando, né? A gente estava comentando assim, os momentos que a gente vê comércio. Ah, é a época que todo mundo estava alugando brinquedo, pula-pula, cadeira. Até eu comprei. Né? Não deu certo. Agora é adega. Meu, eu sei que o dependente químico, vamos assim dizer, é difícil. Tem muita biqueira, mas é adega, irmão. Quem é viciado em Coca-Cola, misericórdia. Toda esquina tem. É um negócio que você fala, não vou beber mais, abre na frente da sua casa. Aí estávamos conversando com, assim, olha só, vamos esperar para ver quanto tempo vai durar. Lembra da época daqueles picolé mexicano, como é que é? Paleta, lembra da febre? Cadê as... Agora é açaí, né? Açaí. Eu não quero, irmão, que todo mundo prospere, amém? Que seja abençoado, principalmente no nosso bairro, que seja... Irmão, compre no bairro, abençoe os comerciantes desse lugar para a gente desenvolver, né? Mas você sabe que tem muita gente que vai ficar pelo caminho. Todo mundo começa, gastou não sei quanto numa fachada, colocou isso, colocou aquilo outro, porque todo mundo sonha, irmão. Todo mundo sonha que vai dar certo. Só que espere o tempo, cada ciclo tem que se cumprir. Segundo ano, não tem resultado ainda. O investimento não é só recurso, mas muito suor e dedicação. Dê o máximo de você para isso que você está empreendendo. Negócio, família, o que for. Faça de maneira intensa. Olha o que diz o Salmo 126, versículo 6, você já sabe de cor. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então ele está falando da semeadura, né? Qual que é o primeiro processo? O primeiro processo, querido, é você abrir a terra. É você esperar o tempo. Às vezes você comprou uma terra. Você comprou uma terra. Vamos plantar? Plantar o quê? Milho. Qual é o tempo de plantar milho? Aprenda primeiro o tempo de você estabelecer as coisas, não é? Então você vai fazer, como aqui, nós estamos caminhando. Agora entra tempo do quê? Chuva. A gente não está ciente disso. Pelo menos não é frio, mas é chuva. Agora vai chegar a época da chuva, do frio, não vai? Será que nós estamos aqui, aquele vento mais gelado do que esse? Será que vai estar tudo bem se a gente está do jeito que a gente está aqui? Então a gente tem que saber o tempo.
Então, o primeiro é o aprendizado, você saber o tempo. O segundo é da semeadura. Aí que você tem que investir, você tem que fazer, você tem que colocar, dar o máximo de si. Mas aquele que semeia chorando voltará, cantando de alegria, trazendo os seus feixes. Não importa o esforço que você está fazendo. Uma hora vai, quando se completar o ciclo. Amém? Terceiro ano é o ano do reconhecimento. O terceiro ano, ele é o ano que começa a dar resultado, mas esses resultados não são tão expressivos ainda. Você já começa a ter resultado, seja no negócio, seja no relacionamento, seja no ministério, você já tem mais experiência. Você já superou algumas fases, você já conheceu o processo das coisas, você já investiu bastante, você já conheceu o lugar e é também conhecido como o ano das alianças. Sabe por que o ano das alianças? É o ano de você conectar com pessoas e saber quem é quem que você vai incluir na sua vida. Irmão, num casamento, por exemplo, 3 anos de casamento, no máximo, você já tem que definir quem é tóxico na sua vida e quem agrega a sua vida. Tem amigo que não pode fazer mais parte do seu ciclo de amizade, porque vai prejudicar a tua casa, a tua família. Com 3 anos de convivência com alguém, irmão, você já passou o tempinho da boniteza, da educação, você já teve atrito, você já teve dificuldade. Está na hora de você decidir com quem você faz as suas alianças. Dentro da igreja, inclusive. Não quero aqui nos eximir, queria dizer para você que isso seria diferente. Mas é baseado na convivência, né? Porque o primeiro ano você está aprendendo, chega tudo lindo. Ai, que lindo, ai, que bonito, me ensina, faz para mim. Nossa, como é que é? Deixa eu ver. Segundo ano você está trabalhando. Terceiro ano já tem condições de você avaliar quem é quem na sua vida. De você afastar quem não te ajuda e você aproximar pessoas que são fiéis. É o ano de fazer aliança. É o tempo de você reconhecer. Por isso que é o ano do reconhecimento. Reconhecer quem foi fiel e leal a você. É hora de você chamar a sua sociedade. Às vezes a gente chama sócio. Primeiro você nem conhece pessoas, você já está fechando sociedade com ele, né? Irmão, com o tempo você vai conhecer quem é seu sócio. Olha só, sabia que Jesus, depois de 3 anos de ministério, que ele chama os seus discípulos e faz uma aliança com eles? João capítulo 15, versículo 15. João 15, 15. Jesus ele fala assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha só, Jesus ele caminhava com esses homens há 3 anos ensinando. Depois de 3 anos, que ele fala assim: eu não vou chamar vocês mais de servos. Agora vocês são meus, porque vocês já me conhecem. Sabe que eu gosto de comer, sabe aonde eu vou, eu sei, eu conheço vocês. Agora eu tenho uma aliança de amizade e de intimidade com vocês. Então, o terceiro ano, que é um ano onde a gente vai começar a firmar as nossas alianças. E consolidar aquilo que a gente está empreendendo. Mas vou dizer uma coisa, é um tempo de consolidação, mas não de desfrute ainda. Eu queria poder ter tempo de trazer cada um desses anos no que foi a história da igreja. Cada um desses anos trazendo esses princípios no que a gente viveu como igreja. É muito interessante. Mas para que esse ciclo se complete na vida, a gente tem que seguir os princípios que a palavra de Deus traz para nós. Uma coisa que eu vou te dizer aqui. Às vezes você está fazendo tudo certinho, mas os ciclos não estão batendo. Sabe por quê? Porque você está aliançado com pessoas que não estão fazendo tudo certinho. Você estabeleceu uma empresa em sociedade com alguém. Você começa a fazer tudo certinho, mas a coisa não vai para frente, os ciclos não batem. Por quê? Porque provavelmente esse sócio não está cumprindo como deveria. Ou há alguma corrupção, alguma coisa assim. É assim o relacionamento. O que é uma aliança? É uma sociedade, é um casamento, é um relacionamento e até um ministério. Às vezes você não flui, às vezes a coisa não está acontecendo ali porque tem alguém que não está cumprindo o processo todo que é importante. É ou não é verdade? Porque se você... Nós estávamos aqui no processo de limpar. Lembra do entulho? Fiquei falando de entulho.
Irmão, porque a gente tem que aprender com tudo na nossa vida. A gente aprende com pessoas e aprende com situações e com coisas. Esse entulho ministrou na minha vida. Eu estou aprendendo com entulho até hoje. Não com Túlio, Túlio também, Túlio. Né, que estava falando do Túlio aqui. Não joga o Túlio, não é o Túlio, é o entulho. Tem outro Túlio, não, desculpa. Né? Mas olha só, rapidamente, a questão do entulho. Enfim, decidimos, tínhamos que pagar mesmo, veio um senhor ali, ele jogou tudo no caminhão. E eu vi esse caminhão parado um dia, 2 dias aqui na porta, aqui na frente. Falei, esse cara não vai jogar fora o entulho? E aí um dia eu estava aqui conversando com ele, ele falou assim que não pode jogar em qualquer lugar. Porque é gesso. Você não é qualquer lugar que aceita. Você tem que ter uma autorização. Você tem que fazer uma filmagem de onde você tirou, onde você está jogando e tudo mais. E ele estava ali tentando encontrar um lugar para jogar esse negócio. E aí ele falou assim, que se ele jogar num lugar que é proibido, ele vai pagar uma multa, mas a multa maior que vai pagar é a gente. Eu falei, rapaz, juiz, hein? Eu falei, misericórdia. Porque eu pensei assim, paguei ele, jogou no caminhão, graças a Deus, foi embora. Não. Se ele fizer uma coisa errada lá, isso vem sobre mim também, porque eu tenho uma sociedade, uma aliança com ele. Então, às vezes, eu estou fazendo certo, mas tem alguém dentro da minha casa que não está. Está travando a minha bênção, porque nós não sabemos fazer aliança, nós fazemos aliança com pessoas erradas. Então, não sai fazendo aliança de qualquer jeito. Ah, gostei, bonitinho. 3 anos. Seja 3 anos de tempo, ou seja 3 ciclos, ou no mínimo você conheça a pessoa. Né? Amém? É um tempo de consolidação, de firmar, de saber quem é quem está junto. Jesus, depois de 3 anos, e Jesus conhecia esses homens? Conhecia o coração deles, mas Jesus olhava e via a gente por dentro e por fora. Conhecia o caráter. Ele chamou Pedro lá de Satanás e falou assim, um dia você vai converter, quando você se converter, você ainda vai converter a muitos. Né? Você vai ser usado. Deus sabia. Deus sabia como cada um ia morrer. Deus sabe. Então o nosso problema não é a nossa aliança com Deus que está dando errado, não. Talvez a sua aliança comigo está ruim. Ou você tem aliança com alguém? Você tem aliança? Quem são as pessoas que você tem aliança? Qual é o ministério que você está aliançado? Você tem aliança no seu relacionamento? Né? Então, às vezes, o problema não é nem com quem. É que não tem aliança, não tem aliança. 3º ano é o tempo de reconhecimento. Saber quem é quem na nossa vida. Afastar quem atrapalha e aproximar quem vai agregar. Não tenha medo de fazer isso. Isso é maturidade. 4º ano é o ano da oportunidade. Fala amém. É o ano da oportunidade, porque é o ano assim, você já aprendeu bastante, você trabalhou bastante e você conectou com as pessoas certas. Agora o que você espera? Resultado. Porque chegou no 4º ano, irmão, se não dá resultado, cansa. Você começa a desanimar, você fala assim, nossa, já fiz aquilo outro e tal, não está fluindo, não está acontecendo. Então, é o ano que não só as pessoas esperam, mas que Deus espera também que comece a dar resultado. Como que eu sei disso? Lucas capítulo 13, versículo 6. Eu preciso que você abra o texto lá comigo. Lucas 13, versículo 6. Tempo de dar fruto. É a oportunidade. Existe uma porta aberta ali. É essa parábola que você conhece. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha. Já faz quanto tempo? 3 anos que veio procurar fruto nessa figueira e não? 3 anos já, hein? Aí o que ele fala? Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem. Agora, eu vou até dizer uma coisa. Tem coisa, querido, que depois de você investir 3 anos, ela não flui e não há sinal de fruto, é hora talvez de parar. Às vezes a gente vai à falência porque a gente quer salvar algo que já morreu. Então, você tem que estar atento ao tempo das coisas. Mas olha só, também tem cura. Amém? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um.
Que ano é esse? 4º ano. E eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Irmão, 4º ano é um ano do fruto. Se não passar daí, corta fora. E geralmente esse é o ano difícil que as coisas não vão. É a hora que você tem que parar. Tem coisas que estão funcionando, tem coisas que não estão funcionando na sua vida, e você tem que adubar, você tem que tirar, né, o processo, né, interessante, que ele vai tirar a terra ao redor da raiz para ver qual que é a raiz do negócio, se tem fungo, se a terra está seca, alguma coisa. Ele vai jogar adubo, vai nutrir, e aí não tem desculpa para esse negócio não dar fruto. Irmão, tem gente, vamos colocar assim, vou chamar de semente. A terra é boa, o clima é bom, tudo flui, mas não germina. Qual que é o problema? Semente. Agora, eu pegar uma semente boa, jogar numa terra ruim, ela vai germinar? Agora, se tudo coopera, se a mão de Deus está ali, se a coisa está ali, tem todas as condições para a pessoa fluir e a pessoa não flui, as empresas elas veem dessa maneira. Ela contrata um funcionário, ela dá o uniforme, ela dá o transporte, ela dá a alimentação, ela dá o salário, ela dá o isso, ela dá aquilo outro. Tem um tempo de experimentação, da experiência. Depois da experiência, o que é o tempo da experiência? Quantos meses? É o tempo de você conhecer. Depois disso aí, meu irmão, ou você manda embora e contrata outra. Ou se você vê ali que a pessoa tem uma possibilidade e tem coisas para você trabalhar, você renova para depois contratar. Então, às vezes a gente está carregando, né, a gente está insistindo em coisas infrutíferas na nossa vida. Então, fique atento com os ciclos de Deus para a tua vida. Amém? Talvez seja tempo de cavar ao redor da terra e investir, adubar, para que isso possa germinar. Mas se passar de um tempo, corte. Corte isso daí. Amém? Também o 4º ano, é um ano que você... Não falei que é um ano de oportunidade? Se no 3º ano você já começa a ter resultado, no 4º ano ainda melhor. Você já tem fruto. Só que esse fruto ainda é do desfrute? Não. Esse fruto é de consagrar ao Senhor. Olha só, Levítico capítulo 19. Preciso que você leia comigo. Levítico capítulo 19. Versículo 24. Deus ele ensina, o povo está ensinando o povo como que ele deve viver. E Deus ensina desde segurança pública, saúde, educação. Deus ele traz tudo isso. Inclusive está no meu coração aí de fazer um Entre Reinos 2. Mas eu estou inclinado para fazer um seminário de cosmovisão, que eu acho que vai precisar. E a gente trabalha bastante isso. Todo mundo aí, Levítico 19, 24? No quarto ano, todas as suas frutas serão santas. O que é fruta santa, gente? Será uma oferta de louvor ao Senhor. Olha só, aí no 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que ele está dizendo é o seguinte: você já aprendeu bastante no 1º, trabalhou muito no 2º, você fez alianças no 3º, no 4º ano agora é a hora do reconhecimento, da oportunidade. Você tem a oportunidade de ser restaurado, de ser renovado, ou então você começar a viver frutos de uma maneira mais abundante. Só que aí você vê, começa a dar resultado. E o que você fala agora? Estou na sombra? Não, esses frutos é de quem? É do Senhor. Dedica ao Senhor. Sabe que a gente pode fazer isso? Irmãos, tem muitas pessoas aqui, a gente costuma muito falar, eu ouço muito isso. Pessoal ora, Deus me abençoa, me dá um emprego, me dá não sei o que tem, faz aquilo. Ou como a gente tem orado, muda de horário, faz não sei na onde e tal. E estou orando, estou trabalhando e tal, de repente as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Aí começa a dar resultado. O que eu vou fazer agora? Desfrutar. Está na hora de desfrutar? O que é hora?
O quarto ano é um ano de fruto para quem? Para o Senhor. Dedica ao Senhor. Você pega, agora dedica ao Senhor. Seu tempo, seu recurso, a tua juventude, o teu relacionamento, coloca isso à disposição de Deus. Ou não, começa a sair da... Não, agora que eu estou tendo mais, Deus, eu não posso, tá? Porque agora eu sou mais ocupado, tenho mais responsabilidade, sabe o que é? Aí a gente começa a se afastar no quarto ano. E são 7. Irmão, espera chegar até o 7. Espera chegar até o final do processo de Deus, porque a abundância é tremenda. Às vezes a pessoa ela para quando ela está tendo os primeiros frutos, e esse fruto nem é seu, ele é dedicado ao Senhor. Ele não tem que ser seu. No quarto ano, todas as suas frutas são santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor, porque depois de tanto sufoco, tanto esforço, agora começou a dar resultado. O que você faz agora? Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. No quinto ano, porém, você poderá comer as suas frutas. Você mantém, segura, né? Faz a sua reserva, mantém, né? Mas, irmão, dedica ainda ao Senhor, não é hora de desfrutar. Amém? Esse é o ano, querido, que Deus vai provar a tua paciência e a tua fidelidade. Porque enquanto a gente não tem, a gente fala que vai dar ao Senhor. Mas ele só vai, Deus só, você só veremos mesmo quando chegar na tua mão. Jacó falou assim: Senhor, se tu me abençoares de tudo, eu darei o... E ele deu? Deu. E Deus abençoa de maneira que ele não tinha mais nem onde colocar. E eu não estou falando de dinheiro somente, não. Tá bem, irmãos? Estou falando do seu relacionamento, estou falando da sua empresa, estou falando do seu ministério. Não converta isso, rapaz. Você está falando de dinheiro. Não tranca teu coração, não. Aprende. Miséria. Não quero o seu... Eu quero, mas assim, do jeito certo. Tá? Do jeito certo. Tá? Então, é o tempo de aprender. Começa as coisas a dar certo. Né? Né, a gente está orando, passou o neném. Passou o neném, vai se perder lá no ensino? Não. Vai se perder na faculdade? Não. É dedicado ao Senhor. Foi Ele que me deu isso aqui. Vou honrar Ele. Então, né, eu estou aqui para fazer. Honra a tua faculdade, que o Senhor vai te fazer um grande profissional. Eu quero emprego. Agora está dando emprego, não tem tempo para Deus por causa do emprego. Dedica ao Senhor. Esse fruto não é seu. Vai chegar a hora que vai vir sobre você a abundância do Senhor. Não coma a semente. Amém? Esse é o quarto ano. Quinto ano, fiz tudo direitinho. Né? Fugi da aparência do mal, santifiquei, não roubei uva na feira. Né? Aprendi bastante no primeiro ano. No segundo ano eu servi, eu fiz. Né? Por exemplo, o que é servir? Irmão, eu achei interessante. Eu vi estava vendo um comerciante, eu não lembro qual era o produto aqui, sei lá se era sorvete. Ele distribuiu não sei quantos de graça para fazer a divulgação da loja dele. Você já viu alguém fazendo isso? Já viu uma empresa? Já foi em mercado que tem lá? Não sei porque, né, agora parou o negócio de pandemia, mas você vivia atrás das bolachas. Um dia eu fui, irmão, ele estava fazendo propaganda de linguiça assando dentro do mercado. Eu falei, rapaz. Aí por que ele está fazendo? Porque eles são bonzinhos. Quer alimentar os pobres? Porque é o ano de servir, de investimento, de mostrar o produto. Então eles fazem, eles apresentam, né? Eles servem, né? E não são bobos, não. Tá? Então você já serviu, você já passou por todos os processos. Do quarto ano você já foi aprovado. Passou o ano, você teve retorno, mas você dedicou ao Senhor, permaneceu fiel, tudo certinho. Agora é o quinto ano. É um ano fácil? Não, é o mais difícil. Porque é aqui que a maioria das pessoas desistem. É o ano da perseverança. Porque agora você amadurece, você começa a romper e você sim começa a desfrutar. Lembra no versículo que falou assim, no quinto ano você começa a comer do fruto? Então aqui você começa a desfrutar. Aqui, irmão, por que muito desiste? Não é por conta, às vezes, da dificuldade. É justamente porque agora ele começa a desfrutar. Mesmo princípio. Agora ele acha que ele já chegou no auge, mas não está estabelecido ainda. É apenas o quinto ano. Quantos anos o Senhor falou que seria? 7. Então, você já começou a desfrutar, mas ainda você já santificou o Senhor, você cumpriu tudo certinho, agora você começa a desfrutar. É o momento, querido, onde você tem que decidir.
se você fica ou se você vai embora. Por tudo aquilo que talvez você passou nesses 5 anos e tal, e agora a coisa melhorou para você, você fala, você quer saber? Vou aproveitar que as coisas estão favorecendo, eu vou embora porque agora não depende de ninguém. Saiu por cima. Agora eu sei me virar. Sei como é que é as coisas, já dominei tudo, já aprendi o que eu tinha que aprender, já investi o que eu tinha que investir, já honrei o Senhor, glória a Deus. Agora Deus é comigo. Não cumpriu o tempo ainda, querido. Você não viveu a abundância do Senhor ainda. É o 5º ano. O 5º ano é da perseverança. Irmão, tão difícil ou mais difícil do que perseverar na hora da dificuldade é perseverar na hora da abundância. Sabia? Eu vou te dar um exemplo de relacionamento. Tudo novinho, 18 anos, 20 anos, tudo em cima. Tudo bonitinho, esperança, sonho, vigor, aquela coisa linda, maravilhosa. Constrói uma vida, constrói tal, tá. O cara tá com 40. Não eu, mas tipo assim, bonito, né? Bonitão. Tipo o Beto, um grisalho. Olha um grisalho desse, mas eu vejo os meninos pagando para fazer platinado. Olha isso! Natural. Ele acorda assim, é de verdade. Natural. Aí o cara chega bonitão, tá, agora tem experiência, já sei o caminho, já tem facilidade de gerar recursos, não sei o que tem, tal, pá, não sei o que tem. Persevera agora. Seja marido de uma só mulher. Seja fiel àqueles que começaram contigo, honra aqueles que estão contigo desde o início. Porque agora a gente quer se amostrar, querido, quer se amostrar. Honra. Porque tão difícil, ou mais difícil do que você perseverar na hora da dificuldade, é você perseverar na hora da abundância, se as coisas estão dando certo. Essa é a hora que aquele menino que da favela que sonhava em dar uma casa para a mãe dele, ele sai da favela e vai morar em Alphaville, né? Porque ele sai lá. Não que ele tem que ficar, né? Cada um que faz o que quer da sua vida. Mas eu estou falando, a gente tem que... Estou falando em permanecer com o Senhor e com as pessoas que nós fizemos aliança. Porque quem fez a aliança com você lá no 3º ano, que era um ano desgraçado, irmão, agora que você está no 5º colhendo fruto, você quer largar? Agora é hora de você honrar. Agora é hora de você abençoar. Amém? Então, esse é o ano da perseverança. Seja no relacionamento, seja no ministério, seja no negócio, você já passou tudo até aqui. E o Senhor te deu condição, Ele está te abençoando, segura mais um pouco, que tem mais bênção chegando por aí. Então, agora nós chegamos no 6º ano. Esse é o ano da bênção triplicada, ou o ano também da provisão futura. Amém? Você vai desfrutar com fartura e você vai colher 3 vezes mais. Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, versículo 18. E lembrando, não é só tempo de dias. Não é só cumprir tempo, mas é você praticar os princípios que Deus ensina para nós na palavra. Amém? Então, não é chegar direito. O obreiro ia chegar atrasado, chega na hora. Pastor, cheguei. Cruzou 3 sinal vermelho, quase atropelou uma velhinha, né? Chegou, mas chegou direito? Não, então não é só chegar, tem que fazer. Levítico 25, 18, amém? Olha só, pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra, amém? Olha só, aqui, segura aí no versículo. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à direita, mas eu não serei. Eu vou passar pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor está... Né? E o que mais? Sabe esses versículos? Aí você fica, toma posse, amém. Só que ele fala, pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão em segurança na terra. Então, se você quer tomar posse desse versículo, toma posse das ordenanças, dos preceitos e decretos também. Então, a terra dará o seu fruto, e vocês comerão
até fartar-se, e ali viverão em segurança. Amém? Deus está aqui contextualizando, falando para o povo a respeito da terra prometida, e ele está ensinando o ciclo de 7 em 7 anos. Aí ele segue assim: vocês poderão perguntar, quem iremos comer no 7º ano? Porque Deus ele fala assim, ó, o 7º ano é ano de quê? Descanso. E para o hebreu é assim, no 7º ano vocês não plantam, vocês não vão fazer nada. Põe as ferramentas no quartinho e por 1 ano vocês não vão trabalhar. Olha que maravilha. Imagina seu patrão chega, ó, é o 7º ano que vem, você não vai trabalhar. Você está demitido. Não, não é isso. Mas olha só, ele fala, vocês poderão perguntar. Por isso que a gente às vezes não recebe a bênção. Deus ele fala as coisas, ele promete as coisas e a gente não acredita. Que iremos comer no 7º ano se não plantamos nem fizemos a colheita? O que Deus fala? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção, quando? E a terra produzirá o suficiente para... Gente, isso é tremendo. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior a dele, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Isso para nós não faz muito sentido, porque se o negócio ficar mais de 2 semanas no seu congelador, na sua geladeira, estraga, não é? A gente fica um negócio com data de vencimento. Foi no mercado lá, não, tá barato, tá bem grandão lá. Produto perto da validade, do vencimento. Então a gente está acostumado com o vencimento das coisas. Lembra que José teve 7 anos de fartura? E quantos anos eles suportaram sem ter nada? 7 anos, querido. 7 anos sem plantar, de seca, de fome e tudo, mas eles estavam abastecidos, os grãos e tudo lá, abastecidos. 7 anos. 7 anos. É que Deus está falando o seguinte, eu não estou falando para você descansar em mim, não estou falando para você me honrar. Ah, pastor, mas que... Pastor, assim, o que a gente vai comer? Como é que a gente não vai plantar? Não é um dia, é um ano. Aí Deus fala assim, eu vou te dar no 6º ano, bênção triplicada, não só para o 6º, mas para o 7º e também para o 8º ano. E aqui é minha opinião baseada naquilo que a palavra me ensina. Se você tem essa opção, que dia que é o dia do Senhor? Dedica ao Senhor. Poderia ser o sábado. Nós não guardamos o sábado, mas nós guardamos o domingo. O domingo é dia de quem? Por que a gente não guarda o sábado? Porque Jesus disse, eu sou o sábado. Quando ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Porque ele fala, eu sou o sábado. Ele é o sábado. O Senhor morreu na sexta, mas ele ressuscitou no domingo. Nós não celebramos a morte, nós celebramos a ressurreição. Por isso que nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo, porque nós celebramos a ressurreição. Mas nós guardamos. Então, se você tem a opção, dedique o seu domingo ao Senhor. Ah, mas se esse dia não gerar... Ué, mas o Senhor não está falando? Se você cumprir os meus preceitos, se você obedecer as minhas ordenanças, vocês viverão segurança nessa terra. Ah, mas o que nós comeremos se eu não trabalhar no domingo? Sabe que eu lhe enviarei uma bênção na sexta-feira. Faça honra ao Senhor e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar para que você tenha condições de honrar. Ah, mas eu trabalho no domingo no meu emprego. É diferente, está entendendo? Não dá. Agora, quem se levantou, você sabe que existe um pessoal que, por lei, não pode trabalhar no sábado. E se você mandar embora por conta disso aí, o patrão ainda, né? Por quê? Porque eles foram fiéis. Enquanto a gente cede, irmão, toda vez você cede, aí Satanás apareceu para Jesus e falou assim, converte essa pedra em pão. Ele fala assim, ó, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo esse reino. Aí ele fala assim, olha, se você pular daqui, Jesus cedeu?
Não. Mas diz que Satanás se retirou dali e exatamente no mesmo momento anjos passaram a servi-lo. Porque quando a gente não cede, o Senhor nos honra, o Senhor nos abençoou. Agora isso é só para quem tem coragem. Para quem às vezes está disposto a abrir mão e correr o risco para viver a honra do Senhor. Aí segunda-feira o cara vai lá já todo cheio de razão. Chega lá, seguinte, patrão. Está lá na igreja, Deus falou comigo. Não trabalho mais de sábado. Nem me chama para hora essa, nem virar. Aleluia, lá baixaram lá. Aí o cara fala, então tá bom, passa lá no RH lá e pode fazer seu acerto. Aí eu falei, não, eu vou conversar com o pastor lá, até um domingo sim, domingo não, eu tô aí. Né? Pode dizer, às vezes, irmão, você vai ter que estar disposto a pagar o preço para viver a honra do Senhor. Amém? Então, o 6º ano é o ano da bênção triplicada. Se cumpriu tudo certinho, querido, no 6º ano é o ano que você vai viver a abundância do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você como igreja. Sabe quando foi o nosso 6º ano? Ano de pandemia. Foi difícil? O Senhor acrescentou sem a gente trabalhar. Quem daqui sabe o que eu estou falando? É ou não é verdade, gente? A gente não podia fazer evangelismo. A gente trabalhou bastante, mas sabe, de ir para a rua, fazer evangelismo, aquelas coisas, todo mundo, né? Todo mundo, não é só a gente não. Mas Deus acrescentou a nós, que nos possibilitou, querido, olha só que interessante. O que você vai colher no 6º ano vai te possibilitar viver o 6º, o 7º e o 8º. O que o Senhor acrescentou a nós como igreja no 6º ano, tem nos sustentado no 7º, que foi o ano que passou, e vai nos sustentar o ano que vem, que é o ano da semeadura novamente. Então eu quero dizer para você, seja fiel ao Senhor, o Senhor ele vai honrar. Ele vai honrar o seu negócio, ele vai honrar o seu relacionamento, ele vai honrar o seu ministério. Agora, se eu falar se de repente você pensa assim, eu abri mão antes do 7º, do 6º ano. Talvez você fale assim, puxa vida, poderia ter vivido, poderia ter desfrutado mais. Amém? E indo para finalizar então, o 6º ano é o ano da abundância, tríplice, é o ano da provisão do Senhor, e o ano de expansão. Então vem o 7º ano, que é o ano do descanso e o tempo de desfrutar aquilo que o Senhor prometeu. O que você tinha que fazer já foi feito. O 7º agora é você estar colhendo o fruto da tua fidelidade daquilo que você semeou. O 7º é o ano, né, é o dia, por exemplo, que lá em Gênesis 2:2, Deus ele fala que ele trabalhou no 6º e descansou no 7º dia. O 7º é estabelecido como o dia da semana do descanso, né? E é o que o 7, né? Que vai dar o 49, que é o ano do jubileu, que é o ano da libertação também, que vai liberar todo mundo. Só que o ano do descanso, o que você imagina no ano de descanso? Você vai ficar fazendo o quê? Dormindo, né? Agora vou armar minha rede, né? É isso? Será que é o ano do descanso? O ano 7º é o ano que você vai deixar de focar naquilo que você está produzindo e você vai começar a preparar o primeiro ano do próximo ciclo, que é naquilo que o Senhor vai te levar. Porque agora ele vai te elevar a um outro nível. Agora vem o 8º ano. O 8º ano é o quê? É o primeiro ano de um novo ciclo. Então, o 7º ano, as coisas já estão dando fruto, estão dando resultado. Agora, você larga isso daí, porque você fez tudo certinho, você programou, você conectou com as pessoas certas, as pessoas estão trabalhando, o fruto está vindo, você já honrou o Senhor, você começa a ter retorno daquilo que você fez. Agora, o 7º ano, você é um tempo de adoração, um tempo de desfrute, e um tempo de você começar a olhar e ver aonde que você vai investir novamente. Sabe que ano que nós estamos na igreja? O 7º. Nós estamos saindo do 7º para o 8º. Nós estamos na transição. Onde
nós desfrutamos do resultado do nosso trabalho e a gente começa a olhar para um novo tempo de semeadura. Agora, num outro nível de conquista. Você, no seu relacionamento, agora você começa a desfrutar de todo o esforço que você teve daquele tempo e agora você começa a projetar as novas conquistas e como que você vai semear novamente. Profissionalmente, você vê o quanto que você aprendeu, o quanto você conquistou, o quanto você consolidou na sua profissão, no seu negócio, no lugar que você está, e você começa a olhar agora para onde eu vou semear, o que eu vou aprender de novo. Irmão, a gente não pode viver um ciclo vicioso, a pessoa está 10, 15, 20, 30 anos, a vida dele é a mesma coisa, do mesmo jeito. Não muda como pessoa, não muda como profissional, não evolui nada. A diferença é que agora tem mais barba na cara e menos cabelo na cabeça. Muda o quê? A nossa vida tem que ser uma vida de avanço, de crescimento, de evolução, de retorno e de inspirar as pessoas que caminham conosco. Que ninguém... principalmente hoje. Antigamente, não muito tempo, o cara construiu uma casinha de madeira na roça, tinha um galinheiro, um chiqueiro, um negócio, e ele sentava com 35 anos, parecia que tinha 70, né, trabalhando no sol, e falou assim, 5 ficam correndo lá, usando fralda de pano, né? E aí o cara construía hoje não faz assim, não. Hoje o filho olha para o pai e o pai não inspira o filho. Fala, mas eu não quero ser só isso, eu quero mais. E não é só no que diz respeito à profissão, porque pode ser uma profissão mais simples, mas super digna e que inspire o filho. Eu estou falando de caráter, de pessoa, de ânimo, de vontade de servir a Deus, de fazer as coisas. Às vezes, irmão, profissionalmente você pode fazer algo simples, como eu também faço profissionalmente algo simples. Mas nós somos ambiciosos espiritualmente. Irmão, a gente faz coisa, às vezes, tão simples que qualquer um faz. Porque, sei lá, o cara ele é engenheiro, não sei na onde, ele é um médico. Pô, para eu chegar o que é ele... O cara estudou 8, 10 anos, 15 anos, especialização, não sei na onde e tal. Como é que você substitui um cara desse? Mas tá lá eu. O dia inteiro na empresa. Irmão, para contratar alguém que sabe apertar o mesmo botão que você sabe, ó, rapidinho. Às vezes, o que você faz profissionalmente... pode não ser algo muito difícil. Mas nós somos ambiciosos porque a gente quer ganhar o mundo, irmão. A gente quer ganhar o mundo. A gente quer evangelizar o mundo. A gente quer comprar esse terreno aqui. Quem sou eu, irmão? Né? Chegando dezembro, começa a dar um gelo. Quando tem negócio de IPVA, já começa assim. Você já começa a ficar preocupado com o IPVA. Imagina com milhões. Mas nós somos assim, irmãos. Ousados. Isso inspira pessoas. Isso move as pessoas. Falam assim, você é louco? Assim. Foi assim. Isso que transformou o mundo. 12 homens extraordinariamente comuns. E nós estamos em maior número aqui. Nós temos mais capacidade potencial e nós temos, né, o Espírito Santo. Nós temos a promessa de que nós faremos coisas maiores que Jesus fez. Nós podemos realizar mais do que tudo que eles fizeram. Só depende da gente acreditar e seguir os preceitos do Senhor. Amém? Então, o 7º ano é tempo de descansar, é o tempo de você desfrutar daquilo que já foi trabalhado, tempo de você se conectar com Deus, é tempo de você olhar os próximos passos, as próximas oportunidades, você planejar e se preparar para o próximo ciclo. Irmão, desde o ano passado meu coração estava assim, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Eu não sou um atleta, eu não sou cara que sou 100% de saúde, mas eu tenho que diminuir refrigerante, tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo outro. Por quê? Porque o que está por vir é tenso, precisa de ter disposição. É igual o cara vem estar lá, desanimado, tal. Aí a esposa fica grávida, amém, todo um filho, né, preocupação, você começa a planejar, tal. Aí vem um menino, ou não sei, daqui a pouco bate, rapaz, eu fui pegar uma madeira que caiu no chão, já travou aqui, foi quando tiver 15 anos, quando tiver 7, 8, tiver subindo em cima do lustre lá, como é que eu faço? Às vezes o cara a mulher para de fumar quando ela fica grávida, porque ela sabe que aquilo vai afetar. Você está preparado para o que está por vir? Como é que está a tua saúde? Sabe que você está preparado para aquilo que você está orando ao Senhor? Senhor, eu quero uma pessoa que seja dinâmica, que gosta de viajar, que não sei o que tem, que faz você na onde. Mas você tem condições de pagar a viagem? Você está disposto a ir para o camping, virar à noite? Você não está cansado? Está dormindo aqui?
Ou eu estou falando bobeira? Não, é que não vamos falar que vou comprar um carro que não sei o que tem, eu vou rebaixar, vou fazer não sei o que tem. Você sabe quanto custa um pneu? Hã? Vou comprar pneu na Uara, eu não sei, sabe quanto custa? Você está preparado para isso? Então não fica, Deus, por que está demorando? Porque não está pronto. Então esteja pronto. Cuide da sua saúde. Nós estamos aqui, vamos ter que fazer aqui, tem que construir, então eu tenho que acordar mais cedo, vou dormir mais tarde. Não é, vai mudar a minha vida. Eu tenho que estar preparado para isso. Você vai ter um filho, vai mudar a sua vida. Você vai casar, vai mudar a sua vida. Você vai estar na faculdade, vai mudar a sua vida. Vai continuar assim, do jeito que está, preguiçoso, acorda a hora que está, não faz o que tem. Ué, está preparado? Às vezes nós mesmos abortamos as bênçãos. Agora, será que Deus não quer me abençoar? Está doidinho para abençoar. Ele não vê, toda hora dá uma olhada aí. Já pode jogar? Já pode jogar? Não pode. Nós não estamos muitas vezes preparados. Então, estamos no 7º ano, igreja. Agora como igreja multiforme. Indo para... Vamos fazer o nosso... 8 anos, né? E esse ano, irmão, nós não vamos esquecer tudo que já passou. Zero o ciclo. Completamos o ciclo. Qual que é o 8º ano? Tempo de quê? Aprendizado. A gente tem que aprender muito com o Senhor. Agora, Deus, como é que faz? Agora mudou. Às vezes a gente está assim na igreja. Vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer evangelismo. Vamos fazer não sei o que. Eu até estava comentando aqui no começo do culto. Irmão, há 20 anos atrás, você fazia um sopão aqui no Amanda. O que aparecia de menino catarrento e coisa aqui? Faz um sopão aqui hoje. Faz um sopão, chama o bairro. Uma vez nós fomos fazer um evangelismo no centro de Campinas. Centro de Campinas. Aí, uma irmã fez era uma vaca atolada, estava delicioso. Os moradores de rua, né, vamos amar, vamos abraçar e tal. E a irmã com a panela deliciosa lá, e ninguém. Aí chegavam com cobertor. Lá em cima tem bife. Lá em cima tem bife. Nós somos na Cracolândia, fizemos lá um trabalho desse. Quem que foi aquela vez na Cracolândia com a gente lá? Fizemos lá não sei quantos marmitex com o projeto lá, com os irmãos lá que fazem esse trabalho, com marmitex de isopor, tudo bonitinho, né, tal. Aí veio o pessoal da Cracolândia comentar. Aí chegou um outro grupo depois, no espaço da prefeitura lá, que podia servir. Eles fizeram a comida, eu acredito que fizeram com muito amor, com muito, né, e devia estar bom. Só que eles estavam servindo dentro do litro de leite, sabe, a caixinha de leite? Eles cortaram no meio e colocaram a comida lá dentro. E realmente, irmão, não estava muito bonito. Mas não comeram. Não quero aqui, né, nem diminuir o trabalho dos irmãos, nada disso. Estavam lá de boa intenção, bom coração. Só que assim, às vezes você quer oferecer qualquer coisa de qualquer jeito, achando que as pessoas vão vir porque a gente é bonitinho de Jesus? Não, meu amigo. A gente tem que, como diz Paulo, fiz-me de... Como é que eu não lembro do versículo? Quem lembra? Fiz-me de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios, mais ou menos assim, né? Para ganhar de todo jeito, irmão. Por isso que crente se veste de palhaço, paga cada mico, faz o que tem, porque a gente quer ganhar todo mundo. Mas se você quer ganhar alguém grande, esteja com os grandes. Né? Então, esse ano é um ano da gente aprender novamente. Aprender com pessoas que estão chegando. Trabalhar mais. Renovar alianças com quem realmente permanece e está disposto até o fim. Entende? Porque Deus não tem contrato vitalício com ninguém, não. Né? Tudo na base do fruto. Tem fruto? Não. Mas espera mais o 4º ano você volta. Se não tiver fruto, é Ele que diz, não sou eu. E às vezes a gente quer ser mais bonzinho do que Deus. Então, o 8º ano é um ano de semeadura. Passamos os 7 anos, agora é o ano de você. Lembra da colheita do 6º ano? Era suficiente para o 6º, para o 7º e para o 8º. Agora você tem condição de você semear, de você investir. Lembrando que no 7º ano você não trabalhou. Lembra? No 7º ano não trabalhou. No 8º ano o que você vai começar a fazer? Trabalhar. Você tem que
semear para você colher. Começa o processo de novo, agora um processo melhor. E eu quero dizer que Deus ele quer nos abençoar. Ele tem prazer de nos abençoar. Né? Como diz a palavra. Pode um filho pedir um pão e o pai dá o quê? De maneira alguma, ele quer abençoar. Chegou o tempo, irmão, de a gente começar e cumprir os ciclos de Deus na nossa vida. E eu quero encerrar dizendo para você, não guarde a semente. Não guarde a semente. Você tem que se entregar. Se entrega àquilo que Deus te chamou para fazer. Se entrega ao relacionamento que você entende que Deus está te colocando. Se entrega, entende? Seja verdadeiro. Porque aquilo que você retém, Deus poderia ter multiplicado. Lá em Marcos, no capítulo 8, e eu vou encerrar com esse texto. Marcos, capítulo 8, se você der uma passada no texto, vai falar de uma multiplicação. Jesus está pregando ali, e há uma multidão, e ele pergunta lá, quantos pães vocês têm? Quem pode ler em Marcos capítulo 8, versículo 5? Quantos pães eles tinham? Jesus falou assim, tinha multidão, ele falou assim, tem 7 pães. E aí ele fala assim, então, dá esses pães. E aí Jesus manda distribuir e diz que uma multidão, não é? Não é isso que diz o texto? Eles se alimentam disso. E ainda sobra, não é verdade? Quantos pães ele tinha? 7. Mas era todo o pão que eles tinham? Era todo o pão que eles tinham? Olha o que diz o versículo 14. Eles saem dali e eles entram no barco. Só que eles estão lá no meio e esqueceram de levar comida. O que diz o versículo 14? Os discípulos haviam se esquecido de levar. Por quê? Eles tinham tido uma multiplicação de pães e sobrou pão. Só que eles não levaram pão para... Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que eles tinham com ele no barco. Que pão é esse? O 8º pão. Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? E eles falaram, quantos? Eles tinham 7. Eles tinham 8. Eles esqueceram do 8º pão. A multiplicação podia ser muito maior. Sabe, irmão? Às vezes a gente acha que está entregando tudo. Não está. Esqueceu o 8º pão. Esqueceram no barco. Tem coisa que você está esquecendo e Deus ele quer usar. Então, eu quero... Por que eu estou falando do 8º pão? Porque nós começamos o 8º ano como igreja, tá? Cada um vive o seu ciclo. Como igreja, nós começamos o 8º ano. É o ano da semeadura de novo. Vai lá nós, Lucão, pintar de preto de novo. Vai lá nós começar de novo, para chegar um novo ciclo. Então, vamos semear de novo. Estava quentinho, a gente já estava falando em comprar ar-condicionado. Vai nós cavar buraco de novo. Vai nós de novo. E às vezes a pessoa ela não quer passar. Eu não quero passar por. Não é de novo, é maior. Às vezes a pessoa fala, não, eu já passei por esse processo, vou ter que fazer de novo. Não, é o mesmo, é maior, é para algo maior. Entende? Então às vezes a gente está lá achando que está retrocedendo. Não, Deus está começando um novo ciclo de coisas maiores, de maiores conquistas. Então não tenha medo nem vergonha de começar de novo, irmão. Não tenha medo de desfazer de algo para começar algo. Às vezes, o meu carrão, o cara está com 20 anos, comprei o carro do sonho. Agora tem que casar. Vai vender o carrão. Aí está triste, fracassado. Não, você está investindo em algo maior. Eu tinha uma moto que não sei o que tem, era eu e a patroa, a gente ia para não sei para onde, ia para sei na onde. Agora engravidou. Agora tem que comprar berço, tem que vender a moto, não dá para andar um bebê na moto, não sei o que põe dentro do bagulhozinho lá, né? Do Moisés dentro do...
Aí você vai ficar triste porque você está desfazendo de uma conquista. Não, você está desfazendo de uma conquista, de um ciclo que você já viveu, para iniciar um ciclo que é maior e a conquista será maior. Entende? Então assim, eu não sei, talvez você estivesse ciente do tempo da tua vida, mas se você não estava, estabeleça hoje o início de um ciclo na sua vida. E seja fiel, permaneça. Será que você consegue permanecer 7 ciclos? Talvez sejam 7 anos, mas talvez esses 7 ciclos aconteçam em tempos, né, inferiores, 7 semanas, 7 meses. Quem é que sabe? Deus é que sabe todas as coisas. Um dia para Deus pode ser o quê? Né? É isso, né? Um dia pode ser 1000 anos, 1000 anos pode ser um dia. O que é para o Senhor? O que é um ciclo? Mas que você e eu possamos estabelecer um novo ciclo. E eu quero estabelecer um novo ciclo como igreja nesse lugar. Encerramos um ciclo que nós deixamos para trás de conquista, de desfrute, como a pastora último culto fez e muito bem, relembrou muitas lágrimas, muita bênção, muito sei que tem. Agora começamos a semear. A gente não sabe de nada. Literalmente, falando do que a gente está vivendo fisicamente, não tem que cortar grama, não tem não sei, coisa que a gente não precisava. Mas na tua vida, o que precisa ser completado e começar um novo ciclo? E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Amém? Vamos colocar de pé? E eu queria te incentivar a cumprir os processos, os ciclos de Deus na sua vida. Não fica agora grilado, vou marcar no calendário. Que marque, você e Deus. Quer estudar mais sobre isso? Estude, mas entenda que tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Como diz o texto, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então entenda que até o momento se eu falei pouco do Espírito Santo, do que Jesus fez, porque essa palavra é para o que você vai fazer a partir de hoje. Entende? Eu creio que tem pessoas aqui que precisam fechar um ciclo hoje. Um ciclo de tristeza, de fracasso, de angústia, de sei lá. Fecha, encerra hoje. Se não frutificou, você já tentou, você já não... Encerra hoje e começa um novo ciclo. Qual que é o novo ciclo? Vou ter que aprender de novo. Vou ter que aprender, ter humildade, trabalhar mais, investir mais, semear mais. E eu vou ter que aprender a conhecer as pessoas, fazer aliança, conectar com as pessoas certas, me afastar das pessoas erradas. Aí vai vir um ano da aprovação, um ano do fruto. Vou ter que produzir alguma coisa, porque as pessoas vão esperar, o Senhor vai vir aí. E esse relacionamento, e esse ministério, e esse chamado, e isso, e aí, até quando? Aí volta no quinto, no quarto, porque se não der, corta fora. Então já abre mão agora, irmão. Começa um novo ciclo, né? E aí você vai ver o ano mais difícil, que é o ano que as coisas começam a dar certo, você começa a ficar achando que você é alguma coisa. Mas esse fruto não é seu, esse é do Senhor. E aí então o Senhor vai vir com a bênção abundante, que Ele vai te dar provisão, não para você esbanjar, mas para você se sustentar. Sustentar no período que você vai descansar nele. E descansando no Senhor, sabendo que Ele é o provedor de todas as coisas. Até que você possa respirar. Vou começar um novo ciclo na minha vida. E não tem idade para isso. Não tem idade. Todo tempo é tempo de recomeçar com o Senhor. Então eu queria te dar liberdade. E toda a pressão e a expectativa não está sobre o que Deus vai fazer. Não está sobre agora a gente tocar uma música e vem Espírito Santo, sente o vento e a presença. Ele pode fazer isso, a igreja é dele. Mas a expectativa está, e agora? Como que eu me posiciono diante de uma verdade, diante da palavra de Deus? Sabendo que se eu cumprir os preceitos, se eu completar os ciclos, o Senhor vai me fazer abençoar, prosperar abundantemente. Eu quero, ou alguém não quer? Se você não quiser, viva a vida dele, né? Do jeito, deixa a vida me levar. Mas nós é que vamos conduzir para onde o Senhor quer. Amém? Então, eu quero te direcionar a orar dessa maneira. Para o Senhor conhece meu coração.
sabe que eu desejo viver a tua vontade, Senhor. Mas eu tenho andado sem contar os meus dias, sem saber exatamente. Eu acordo e não sei quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque eu não estabeleci marcos do Senhor. Mas essa noite, Senhor, eu quero estabelecer um tempo. Eu quero estabelecer um ciclo, início de um novo ciclo na minha vida, Senhor. E eu quero viver as conquistas que o Senhor tem para mim. Mas eu sei que vai ser muito difícil, vou ter que aprender de novo. Porque tudo que eu sabia, eu aprendi no mundo. Tudo que eu sabia, eu aprendi de outro jeito. Mas agora o Senhor vai me ensinar novamente. Talvez eu tenha que voltar a ser como criança e aprender do Senhor novamente. Senhor, eu achei que agora já era para mim estar descansando, desfrutando. Mas o Senhor disse que agora é tempo de investimento, de trabalho, de suor. Mas a tua palavra diz que aquele que semeia chorando, colherá fartamente. Senhor, tem pessoas que já tinham perdido a esperança, achando que não tinha mais nada pela frente. Mas o Senhor disse, se encerrou um ciclo e começa um novo ciclo hoje. É uma nova chance que o Senhor dá. E a única coisa que você tem que fazer é dizer para Ele se você quer ou não começar um novo ciclo na sua vida. E se você disser que sim, agora você tem que começar a seguir aquilo que a palavra do Senhor diz. Porque é fato que Ele vai te abençoar, Ele vai te dar todas as ferramentas, tudo o que você precisa para você ter uma colheita farta. Seja no seu relacionamento, seja no seu negócio, seja no seu ministério, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Senhor, eu oro pedindo para que o Senhor nos dê força, Senhor, para romper alianças, ó Senhor, que não frutificam, ó Senhor, que nos prejudicam. Senhor, afasta, Senhor, de nós pessoas que não trazem o seu benefício, pessoas que não agregam no teu reino, Senhor. Só aproxima de nós aqueles, ó Pai, que o Senhor tem propósito para que sejam ganhos, que a gente ministre, para que seja bênção na vida deles, ó Senhor. Mas, Senhor, que toda a estratégia do inimigo de nos fazer perder no tempo do Senhor, ó Pai, caia por terra no nome de Jesus, ó Senhor. Aleluia. Agora é a hora. Se você estava angustiado, se estava com expectativa, com medo, o que vai ser? Renova essa esperança no teu coração e estabeleça um marco nesse dia. Dia 21 de novembro de 2021, estabelece um novo ciclo da nossa vida. Amém? E minha esposa, vamos para mais 7 anos? Amém? Vamos firme? E aí, Pati, mais 7 anos? Bora! E aí, Nalva? Vamos pra cima? Então renova o ciclo aí com o seu marido, com a sua esposa, né? Renova mais um ciclo comigo aí, ó. Ah, pessoal, mas daqui 2 anos você já tá... Irmão, são 7 anos. Nós estamos vivendo um período mais difícil. O melhor ainda está por vir. Você que estava endividado, você que estava desesperado, você estava com medo, renova suas expectativas, alegria no teu coração, porque se começa um novo ciclo hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para você, melhor do que o início será o fim das coisas. Muito melhor do que nós estamos começando, querido. Será daqui 7 anos o que nós estaremos vivendo. Toma posse disso na sua vida. Não vai ser fácil. Vai ter momentos que você vai pensar em desistir, vai ter momentos que a coisa não vai estar frutificando, e você vai pensar, tipo assim, eu lembro que esse é o ciclo do Senhor. O povo aguentou quanto tempo no cativeiro? 70. 10 ciclos de 7. Um tempo completo de prova. Mas quando eles voltaram para Jerusalém, nós falamos disso há poucos dias, que eles viram o alicerce do templo, a cidade estava destruída ainda, mas eles se alegravam e choravam, porque se cumpriu as promessas do Senhor para a vida dele. Nós vamos alegrar com muitas promessas cumpridas na nossa vida ainda. Então quero que pedir, estabeleça marcos, marque essa data, faça alguma coisa que estabeleça assim, e caminhe nisso. Não esqueça aí segunda-feira, terça-feira, esqueci quando que era mesmo, não, caminhe. E siga os preceitos. O Senhor vai te honrar, vai te prosperar. Talvez você identifique que você está no 3º ciclo, no 4º, no 5º, não sei qual ciclo. Como igreja estamos do 7º entrando no 8º.
Estamos entrando no 8. Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Não é tempo de ficar aqui, desfrutando, que é a maior igreja. Não tem nada. Estamos aprendendo com todo mundo. Mas o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Se formos fiéis, se permanecermos fiéis a Ele. Amém? Então hoje é noite de aliança, é noite de recomeço. Esquece o que ficou para trás. Usa como aprendizado. Não usa como ficar jogando na cara. Não, usa como aprendizado. Não vou fazer de novo. Isso aqui eu vou repetir, porque isso é importante. Amém? Vamos agradecer o Senhor e vamos descansar. Vamos para nossa casa. Hoje é domingo. Que dia da semana? É o primeiro dia da semana de 7. É o primeiro do ciclo. Primeiro dia como se fosse o primeiro ano. O primeiro do 7 é dia de quê? De aprendizado. E também dia de semear. Porque lembra que o 8º dia é o primeiro do próximo ciclo? O que nós viemos fazer na igreja? Nós desfrutamos da presença, nós aprendemos e nós semeamos. Você está consagrando o primeiro dia desse ciclo dessa semana. E amanhã é dia de servir, de trabalho. Não é o segundo dia do ciclo de 7? E aí vem cada um dos dias. E a sexta-feira é o dia de você colher os frutos daquilo que você... E você descansar no Senhor, saber que Ele é teu provedor. Obrigado, Deus, obrigado. Como é rica a tua palavra, Senhor. Como é rica, Senhor, a tua palavra. Que possamos nos voltar para ela, nos debruçarmos sobre ela e aprender de ti, Senhor, todos os dias. Senhor, nos ensina a cada dia, que nós nunca venhamos nos afastar da tua palavra. E que o Espírito Santo possa encontrar lugar no nosso coração para trazer as tuas revelações do Senhor. Não venhamos esconder o pão, Senhor. Não venhamos esconder o 8º pão, mas possamos semear, Senhor, colocar nas tuas mãos e saber que o Senhor é aquele que multiplica todas as coisas, Senhor. Que não venhamos esquecer de nada, mas tudo venhamos colocar nas tuas mãos, Senhor. Por isso colocamos hoje nas suas mãos, Senhor, a nossa família, Senhor. Colocamos o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso relacionamento, o nosso ministério, esta igreja que é sua, Senhor. Colocamos, ó Pai, nossa vida e tudo aquilo que o Senhor nos deste, ó Senhor, nas tuas mãos, ó Senhor. Não queremos deixar nada para trás, nada esquecido, mas que tudo seja consagrado ao Senhor. E que o Senhor possa fazer segundo a tua vontade na nossa vida, no nome de Jesus. Senhor, cumpra cada ciclo, Senhor, na vida dos teus filhos, ó Pai. E que sejam bem-sucedidos naquilo que vão empreender. Eu declaro no nome de Jesus. Você pode receber a bênção do Senhor? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, hoje e até que Ele venha. Nós dizemos amém. E aplauda o Senhor com alegria no seu coração, amém?